Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Toque de Vida Debate. Eu sou o pastor André, é uma grande alegria ter você aqui com a gente. Quem já não se emocionou ouvindo uma canção ou ouvindo uma mensagem, uma pregação, um sermão? Quando isso acontece, geralmente criamos uma memória que permanece conosco por muito tempo, não é mesmo? Há quem diga que uma mensagem ou uma música no culto só é boa se fizer a pessoa se emocionar. Mas será que isso é verdadeiro? Qual o papel das emoções quando estamos diante de Deus no culto? Se você não se emocionar, então não valeu? Quem vai conversar conosco sobre este tema é o pastor Bruno Serves, pastor em Candelária, Rio Grande do Sul. Pastor Bruno, seja muito bem-vindo ao Toque de Vida Debate de hoje. Um grande prazer recebê-lo aqui. Boa tarde, pastor André. Olá, tudo bem? Uma grande honra estar com vocês todos aqui presentes. E é uma grande alegria participar desse momento junto com o pessoal da Ubra aí, e essa enorme audiência que certamente tem muito apreço aí por esse momento. Pastor Bruno, eu tenho certeza que alguns telespectadores já lhe conhecem, mas certamente alguns não lhe conhecem. Fala um pouco pra gente de onde você é. Você hoje é pastor em Candelária, mas fala um pouquinho da sua trajetória para a gente conhecer um pouco a sua caminhada. Certo. Então, meu nome é Bruno Serves, eu sou pastor da Igreja Luterana, atualmente aqui em Candelária, bem no centro do Rio Grande do Sul. Eu sou natural de Juí, aqui no Rio Grande do Sul também. Eu sou casado com a Eliane, tenho 2 filhos gêmeos, o Davi e o Pietro, que estão com 12 anos. E eu tenho muito carinho também pela Ubra, porque eu estudei aí na Ubra, me formei em teologia no ano de 2005, depois em 2007, lá no Seminário Concórdia de São Leopoldo também, ao Ministério Pastoral, me formei no Seminário Concórdia, também fiz uma pós-graduação na Ubra. Meus filhos também estudaram um bom tempo aqui na escola da Ubra, aqui, quando eu havia aqui em Candelária. Então a gente tem um carinho muito grande aí pela instituição Ubra, pelo seu ensino e pelo trabalho da capelania também. Certamente não só em Canoas, como em todas as outras unidades onde a Ubra está presente, com o ensino cristão luterano, com a ética cristã e com a palavra do Senhor, né? E para isso a gente está aí para trocar uma ideia com vocês também. Que bacana. Pastor Bruno, recentemente você escreveu um artigo para a revista da Igreja Luterana, que se chama Mensageiro Luterano, falando um pouco sobre essa questão dos sentimentos no culto, né, e o quanto isso está relacionado ao nosso dia a dia, à nossa liturgia, por exemplo. E você poderia falar para a gente o que você quer dizer quando você fala em sentimentalismo? O que seria esse sentimentalismo presente no culto ou na vida de fé das pessoas? Exato. Assim, a gente tem essa oportunidade maravilhosa de escrever com o Mensageiro Luterano, de estar aí há uns 2, 3 anos escrevendo com frequência. Também escrevo há 10 anos para o jornal local aqui da nossa cidade, então a gente tem que estar com um olhar nas escrituras e outro olhar na vida do povo. A gente sempre procura trazer mensagens que brotam da vida do povo, e a palavra se aplica também a essa vida. E aí a gente também observa justamente esse ponto assim de que na nossa cultura, digamos, popular religiosa, o que a gente observa em muitas pessoas, de que se condiciona às vezes ao fervor, à fé cristã, ou quem sabe até mesmo a presença do Espírito Santo, somente se tiver muito sentimento. Por exemplo, eu fui num culto lá, aquele culto me fez chorar, me fez sorrir, dei risada lá no culto, que sentimento bacana, como se esse culto fosse mais culto do que aquele culto onde a gente não sorri muito, ninguém chorou, o pastor não falou dos nossos sentimentos. Então a gente observa assim que na cultura popular se tem às vezes meio impregnado um pouco, né? E aí precisamos ter um certo cuidado para que o sentimentalismo não acabe afetando os fundamentos da fé cristã, e a gente não pode misturar uma coisa com a outra, né? Então a gente tem que ter uma observação bem bacana e madura, né, sobre esse assunto. Mas então o sentimentalismo, ele é o que especificamente? Porque me parece que é a junção de 2 palavras, né? Quando tu tens o final ismo em uma palavra, significa o que exatamente? O que seria o sentimentalismo? O sentimentalismo ele seria um excesso exagerado dos sentimentos, né? Seria um fim em si mesmo, seria, digamos assim,
um exagero muito forte apenas dos sentimentos, e não sentimentos como uma reação, uma consequência, ou quem sabe um pressuposto, mas o sentimento seria o objetivo até, quem sabe, né? Seria meio que um vazio em si mesmo, né? Um sentimentalismo exagerado, você cair apenas nos sentimentos, supervalorizar os sentimentos em detrimento de outras coisas, já que a gente estava falando em adoração, culto, em ser cristãos. Digamos que o sentimentalismo seria você exageradamente colocar os sentimentos em evidência e deixar de lado outras coisas. E sendo bem sincero, quem sabe até a palavra de Deus, né, o ensino cristão correto. Dando um exemplo disso seria, não importa qual é o conteúdo da música que a banda está tocando, mas desde que a banda faça com que a gente se sinta tocado por aquela música, uma música mais sentimental, mas vazia, sem mensagem. Creio eu que o sentimentalismo seria nessa linha de pensamentos, né? Você não dar muita atenção ao conteúdo em si, de uma pregação, de um culto, de uma mensagem, ou até de um louvor, mas mais a forma que acontece. Tem que bater palma, tem que sorrir, tem que chorar, tem que espernear. São exemplos que eu dou para a gente mostrar que às vezes o sentimentalismo é esse exagero, deixando de lado o que às vezes é o principal, é o conteúdo realmente. Existe diferença entre sentimentalismo e sentimento? Aí que está. Deus nos criou com sentimentos. E me entendam bem, a gente não está falando contra sentimentos. A gente está alertando de que o sentimentalismo pode sufocar a raiz da nossa fé. Então, Deus nos criou com sentimentos. A fé cristã não é antagônica aos sentimentos, não é contrária. Deus nos criou com lágrimas, com emoções, com sorrisos, com tristezas. E a gente pega, por exemplo, Jesus, o nosso Salvador, né, verdadeiro Deus, o verdadeiro homem. Ele teve lá seus momentos de alegria, certamente, mas ele também passou fome, ele chorou, né? Um texto bíblico tão bacana lá, que nos mostra a sua compaixão, a sua misericórdia. Então, os sentimentos é a criação de Deus em nós. Não há nada de errado eu me emocionar, eu sentir algo. Claro que também tem um aspecto cultural nisso, né? Mas não tem nada contra eu, como cristão, me emocionar num culto, me emocionar numa música. A questão é o sentimentalismo ser, digamos assim, um fator predominante para eu avaliar se uma pregação é boa, se um louvor é bonito, se uma igreja é fervorosa, porque tem muita gente que chora, se tem muita gente que bate palma, se as pessoas se emocionam muito num culto, ou se é uma igreja, digamos, mais contida, sem muitas expressões desses sentimentos. Então, o sentimentalismo seria a gente colocar em evidência esses sentimentos para julgar, entre aspas, o que seria um culto bacana, uma mensagem fervorosa, e deixar de lado, então, esses pontos que a gente já trouxe na questão da palavra do Senhor. Então, na sua reflexão, o critério para a gente avaliar se um culto, ou uma mensagem no culto, ou uma música no culto, ou uma oração no culto, se é boa ou não é boa, se é salutar ou não é salutar, não pode ser o sentimento, é isso? Não pode ser o quanto isso faz a gente se emocionar. Mas se não é isso, qual é o critério para a gente avaliar a verdadeira eficácia, eficiência, né, de um culto, de uma pregação ou de uma música? Pois é, pastor André, assim, o senhor toca música, né? O senhor é músico, né? Sim, eu toco música. Pois é. A música, ela nos conduz, né? Ela tem esse poder, entre aspas, de nos conduzir a algum sentimento, depende da sua tonalidade, a forma que é tocada, enfim. Mas não é, o exemplo da música, né? Não é a linha principal. E a gente pega, então, a pregação, o conteúdo da música, é só a gente voltar aos tempos bíblicos, né? Por exemplo, a gente pega lá o livro de Oséias, o profeta Oséias, ele nos diz que o povo de Deus padecia por falta de conhecimento da palavra. É isso que trazia o padecer daquele povo, né? Falta-lhes conhecimento das Escrituras. E a gente pega também, por exemplo, lá os profetas do Antigo Testamento, o papel deles não era trabalhar o sentimento do povo, sentimentalismo, quase num coaching espiritual, né? Trazendo para os nossos dias de hoje, vai dar tudo certo, você tem que dar o seu melhor, você tem que se empolgar, a felicidade acima de tudo. Não era esse o papel dos profetas do Senhor. Os profetas do Senhor tinham por objetivo dizer
assim diz o Senhor, é a vontade do Senhor Deus para o seu povo. E aí eu pego o exemplo Jonas, profeta Jonas, quando estava em Nínive, né, anunciando a palavra do Senhor. O objetivo dele não era trabalhar com os sentimentos daquela enorme cidade de Nínive, aliás, uma cidade rebelde, né? E qual que era o objetivo de Jonas? Falar para eles, olha, se vocês não se arrependerem, Nínive vai ser destruída, é o juízo do Senhor. E aí, por consequência, eles se arrependeram. E hoje a igreja cristã tem esse desafio, que não é por prioridade trabalhar os sentimentos das pessoas, fazer aflorar choros, lágrimas, aplausos, sorrisos, mas fazer com que a palavra do Senhor seja anunciada. E aí eu lembro também lá de Moisés, né, no Antigo Testamento, o grande líder do Senhor, o grande líder do povo de Deus, e aí diz que ele tinha a língua pesada para falar, né? Então ele não seria um bom comunicador, observando assim os textos bíblicos, mas Deus usou como um grande instrumento para o seu povo. E aí a gente pega também, por exemplo, o livro de Atos dos Apóstolos, onde Pedro, cheio do Espírito Santo, faz o seu sermão lá, a sua pregação de Pentecostes, e ele nos traz um sermão extremamente racional, ligando textos bíblicos, dando explicações profundas teológicas. Tudo isso nos leva a pensar, pastor André, de que um bom sermão, um bom culto, um bom louvor precisa partir das Escrituras. Precisa ter Cristo como centro e fundamento da pregação, do culto e do louvor também, que é uma resposta à palavra, né? Então, digamos assim, se tivesse algum termômetro, alguma medida, nós como cristãos luteranos, aí, herdeiros da reforma, nós temos muito claro na nossa cultura, na nossa teologia, que é as Escrituras. As Escrituras são a base e o ensino. Depois, claro, podem vir os sentimentos, as emoções, mas o bom culto, o bom sermão, o louvor genuíno é aquele que parte das Escrituras, é aquele que parte de uma fé fundamentada em Cristo como nosso Senhor e Salvador. Então, dá para dizer que o bom sermão, o bom culto, a boa liturgia é aquela que edifica na palavra. Exatamente. E aí vem o alerta, né? A gente precisa ter esse conhecimento para não cair para um lado que não importa mais o que você está pregando, qual é o conteúdo do culto. Ah, fui num culto lá que me fez chorar, que culto, trabalhou com os meus sentimentos, tá, mas qual foi o conteúdo disso? Se foi com a palavra de Deus, beleza. Mas não é questão de que você chorou mais, você chorou menos, você sorriu mais, você sorriu menos, para ser um culto mais do que o outro, né? Um culto bacana, um culto, digamos assim, correto, de acordo com as Escrituras e com as nossas confissões luteranas, é um culto com a palavra de Deus como centro de tudo, né? Centrado na palavra e na administração dos sacramentos. Perfeito, que ótima reflexão que você nos traz. Agora, pastor Bruno, quando Deus diz na sua palavra, consolai, consolai o meu povo, esse consolo que o profeta, o apóstolo, leva para as pessoas, de certa forma, ele não causa uma mudança de sentimento de um povo que estava, por exemplo, desesperançado e se torna um povo com esperança. E isso, de certa forma, me parece que influencia o sentimento de alguém que está desesperançado. Certamente essa pessoa está para baixo, está triste, está cabisbaixa, né? Está depressiva. O próprio rei Davi, em alguns momentos da sua vida, em muitos momentos, estava depressivo. E quando chega o consolo da palavra, esse humor muda e essa pessoa passa de um estado de tristeza para um estado de alegria. Queria que você comentasse um pouco sobre isso para a gente, mas aguarda só um pouquinho que a gente vai fazer um rápido intervalo e na volta continuamos esse papo edificante com o pastor Bruno Serves. A gente já volta. Toque de Vida Debate está de volta hoje falando sobre sentimentalismo no culto. Você já parou para pensar sobre esse assunto? Quando a gente se emociona num culto, quando a gente vibra com uma canção, uma oração, e a gente sente aquela emoção, será que é isso que valida
conteúdo de um culto, né? O valor de um culto está nas emoções. Quem está conversando com a gente sobre esse tema é o pastor Bruno Serves, lá de Candelária, que recentemente escreveu um artigo sobre isso. E no final do primeiro bloco, pastor Bruno, nós conversávamos sobre o quanto a orientação de Deus, né, na Bíblia para consolar as pessoas com a sua palavra, o quanto essa orientação, por vezes, faz a pessoa mudar o seu humor, né, de um estado de quem estava desesperançoso e triste para alguém que está alegre. E diante disso eu lhe pergunto se também não é a intenção de Deus mover as nossas emoções. Pois é, e aí você mesmo já deu a resposta, né? Porque a gente pega, por exemplo, foi citado o profeta Isaías, consolai, consolai o meu povo, e aí o texto bíblico continua, anunciando a eles que os seus pecados são perdoados. E a gente tem, por exemplo, você citou o rei Davi, os salmos escritos por Davi, são repletos de emoções. O livro dos salmos como um todo, né? Você pega lá, tem os salmos que são escritos em profundo sofrimento, em pavor, em medo, em alegria, em louvor pelas colheitas, pelas vitórias do povo, enfim. Porém, tudo isso não é o centro, né? É um instrumento de Deus, é a ação do próprio Deus, Espírito Santo, pela sua palavra, a ação do Senhor Deus na história do seu povo. E aí, automaticamente, sim, aí os sentimentos, eles mudam. E a gente tem a própria ação do Espírito Santo, que nos traz paz, o amor, a fidelidade, o domínio próprio. Mas não é bem aquela distinção lá no começo, o sentimentalismo de você exageradamente colocar isso como ação, presença do Espírito Santo, em detrimento do conteúdo pelo qual Deus pode, sim, fazer com que os meus sentimentos mudem. E como eu disse antes, né, sentir algo não é contrário à fé cristã. Eu posso, como dizia lá o texto bíblico, consolar o povo, e assim realmente acontece, dizendo que os seus pecados são perdoados. Agora, a forma como a pessoa vai demonstrar esse consolo, tem pessoas que vão demonstrar de uma forma muito mais sentimental, quem sabe, e tem outras pessoas que vão demonstrar esse sentimento de consolo de outras formas. E aí vem um ponto bem interessante, pastor, né? Em que é muito subjetivo quando a gente cai na parte do sentimentalismo, até a questão de você dizer, o culto é X, é assim, a liturgia é assim, aquele hino é assim, porque em questão de sentimentalismo é muito subjetivo, é de acordo com os meus sentimentos, a forma como eu sou acostumado a expressar esses sentimentos. E vou dar um exemplo, por exemplo, a gente pega e toca um estilo de música num culto. Para algumas pessoas, elas vão aflorar sentimentos, vão bater palma, vão se alegrar, vão levantar, vão chorar de alegria. Outros vão ficar cantando sentadinhos. E aí a gente pode cair nesse perigo de dizer, aqueles que bateram palma têm mais fé do que aquele que ficou sentado. Esse é o ponto. Agora, o instrumento de Deus agir certamente é a sua ação através do Espírito Santo, através da pregação da palavra, da correta administração dos sacramentos, como a gente vê na história do povo de Deus. Deus agindo, Deus consolando, Deus trazendo paz ao seu povo. Mas a forma como as pessoas demonstram essa sua fé, esse seu consolo, esse estar em paz, aí é muito subjetivo e dependendo também das culturas nas quais elas estão inseridas. Mas o que precisa ficar claro é, Deus age através da sua palavra, mesmo que não desperte na pessoa uma floração de sentimentos tão grande quanto às vezes na cultura popular a gente acha que tem que ter para ter sido um culto bacana. É importante você enfatizar isso. Eu acho que a grande, talvez, reflexão do programa Toque de Vida de hoje seja essa, de que não importa a nossa manifestação de sentimento no culto, Deus não se manifesta por meio do nosso sentimento, se manifesta por meio da sua própria palavra e dos sacramentos que são administrados no culto. Mas eu tenho uma pergunta contextual para fazer para você e gostaria de ouvir a sua opinião. Eu percebo que muitas pessoas têm atração ou desejo de estar em cultos, não dentro da Igreja Luterana, mas especialmente fora, onde se investe muito na forma do culto, né? Com luzes, com sonorização, né? Com artifícios dos mais diversos para deixar aquele ambiente
atraente. E, de certa forma, qual é o seu pensamento sobre isso, pensando na contextualização daquilo que estamos vivendo no século XXI, né, de tudo que a gente tem disponível de comunicação? Esse próprio programa aqui vai ao ar por uma tecnologia de comunicação, né? E os cultos, muitas vezes, em muitas igrejas, têm se utilizado dessas possibilidades que têm disponíveis como recursos hoje para atrair as pessoas para aquele ambiente. Claro que muitas vezes fica só nisso, né? A palavra não está presente, ou se está presente de uma forma muito rasa, e os sacramentos, na maioria das vezes, onde eu tenho observado por aí, não estão presentes. Gostaria de saber da sua opinião se na Igreja Luterana o uso desses artifícios não seriam também, se bem colocados, instrumentos da ação de Deus para que as pessoas também sintam o desejo de estar naquele ambiente e queiram estar naquele ambiente, independente do seu sentimento ou do sentimentalismo? Aí vai entrar numa questão muito cultural, né? E aí vem um ponto interessante também. Pouco tempo atrás a gente participou de uma palestra, até foi capelão aí da Ubra, né, o pastor Mário Futuro, e a gente trocou uma ideia sobre cultura, comunicação. O que ele nos trouxe é que vários autores, inclusive ele também, fazendo a sua leitura, tem percebido de que essa cultura das chamadas mega church, assim, mais do show, do espetáculo, das luzes, de uma vibe diferente, digamos assim, né? Ela já está, digamos assim, dando uma certa mudada. Porque o que mais está, digamos assim, as pessoas estão procurando é o conteúdo. E a gente está na era da informação, então rapidamente as pessoas sabem aí, e vão pesquisar, e estão interessadas não só na forma, mas no conteúdo. E aí vem algo cultural também da nossa igreja. A nossa igreja, ela tem uma herança, que é a herança da teologia luterana. E nós somos muito claros, o senhor já falou aí na apresentação do programa, e eu também já, em linhas gerais aqui, nós declaradamente expressamos de que Deus age mediante a pregação da palavra. A gente pega lá Romanos capítulo 10, a fé vem pelo ouvir da palavra. Então, depende muito da cultura no qual a sua igreja está inserida. A gente sabe que na nossa igreja luterana especificamente, tem alguns locais, algumas congregações, especialmente às vezes com grupos jovens, onde é trabalhado mais essa parte também. Quem sabe com luzes, estilo musical diferente, ou mais assim, ou mais assado, ou com uma estrutura diferente. Mas a gente observa que mesmo quando isso acontece, está muito claro de que a pregação da palavra é o centro, e não o espetáculo das luzes, não também, quem sabe, o tom das músicas, ou a forma como acontece. O pregador não quer só trabalhar os sentimentos das pessoas, o objetivo daquele culto não é fazer com que as pessoas apenas saiam emocionadas e vazias daquele culto, mas a gente sabe como cristãos, luteranos especialmente, de que o objetivo de todo e qualquer culto, seja ele tocado, como a gente diz, com aquele harmônio lá de antigamente, com a 4 vozes, na área luterana tradicional, seja com uma banda mais moderna, com gelo seco, fumaça, luzes, uma iluminação diferente, o objetivo é a pregação da palavra, e a pregação da palavra que é instrumento de Deus para a transformação das pessoas. E aí entra, como eu disse, algo muito cultural. Nós aqui no sul do Brasil somos uma igreja que está bem presente dentro de uma cultura germânica, e a cultura germânica tem por si só, muitas vezes, né, não é uma regra, mas a gente observa que é uma cultura muito mais fechada em si mesmo, falando de sentimentos, né? Que é uma cultura, às vezes, em que as pessoas até são convidadas a não expressar os seus sentimentos. E a gente vê que isso não é um hábito de outras culturas. A gente observa, às vezes, vídeos da nossa igreja luterana na África, em Moçambique, e a gente vê que é outra cultura, onde as pessoas vão cantando, dançando e fazendo festa para a Santa Ceia, por exemplo, onde a cultura daquele povo é expressar os seus sentimentos de uma forma diferente da nossa. E, repito, o sentimentalismo, o perigo dele pode, quando ele é o centro de tudo, é que fica muito subjetivo.
Então, a cultura no qual nós estamos inseridos também é importante observar nesse ponto. Mas voltando lá para Moçambique, por exemplo, lá na África, a gente sabe que mesmo com aquele povo lá dançando e demonstrando os seus sentimentos de outra forma do que nós, eles estão fazendo aquilo porque eles foram, digamos assim, atingidos pela palavra, o conteúdo certo, como nós também somos. E aí vem também o ponto. A palavra que nós ouvimos desse lado do oceano é a mesma que aquele outro povo lá, com outra cultura, também ouviu. E o Espírito Santo está agindo tanto em nós, a nossa cultura germânica, muitas vezes, onde a gente senta no culto, ouve, canta e volta para casa sem chorar, sem sorrir, sem dar aquele espetáculo de palma e tudo. O Espírito Santo age tanto em nós, que temos essa cultura, quanto o Espírito Santo age naquela cultura lá de Moçambique, por exemplo, onde as pessoas cantam e dançam e se emocionam durante o culto, e para elas é normal, não é a nossa cultura, mas é a cultura deles. Então temos que fazer essa certa diferenciação. Muito bem, pastor Serves, que reflexão importante essa. Enquanto você falava, eu estava lembrando aqui de duas figuras importantes, o apóstolo Paulo e Martinho Lutero. E me parece que eles têm algo em comum nesse sentido, de que eles trouxeram novidades para as pessoas. Paulo pregou para os gentios, ou seja, para aqueles que não eram judeus, e a sua pregação foi novidade, mas a sua forma de fazer também foi novidade, porque a um certo ponto da sua pregação, o apóstolo Paulo abandonou, de certa forma, a pregação nas sinagogas, nos templos judaicos, e foi para lugares públicos, e foi para a casa das pessoas. E muitas vezes o apóstolo, quando chegava numa cidade, utilizava fatos, elementos históricos, culturais daquele lugar para introduzir Cristo e a ressurreição, a novidade de vida para aquelas pessoas. E Martinho Lutero também revolucionou, especialmente na música, né? Mas na tradução da Bíblia, que foi uma grande novidade para as pessoas que não liam a Bíblia. Primeiro porque a Bíblia não estava disponível na sua própria língua, mas também não podiam ler porque não sabiam ler. Mas quando Martinho Lutero traduz a Bíblia, isso foi uma contextualização para aquelas pessoas, para aquele povo alemão. Poxa, agora finalmente nós temos algo que comunica com a gente, que é a palavra de Deus na nossa língua, e não mais no latim e no grego. Bom, citando essas duas figuras, gostaria de que você comentasse um pouco na sua visão, se a Igreja Luterana hoje, no seu fazer, teria oportunidades e como utilizar oportunidades de contextualizar a sua pregação, que é maravilhosa, né? Puro Evangelho de Jesus, mas se a gente não deveria e se a gente poderia e deveria utilizar do nosso contexto, especialmente para tornar essa palavra cativante, novidade para as pessoas que nos ouvem. A gente tem que continuar sempre, no bom sentido, se reformando, né? Se adequando, sem mudar o seu conteúdo. E se a gente for ver, a própria história diz, né, que a ciência avança, a sociedade cresce em alguns pontos, infelizmente, em grandes guerras ou em pandemias e epidemias. E a gente viu que a pandemia mudou até o nosso jeito de ser igreja, né? Ela nos jogou para dentro de uma forma muito mais avassaladora nas redes sociais, no mundo virtual. Por exemplo, eu estou dando uma entrevista para vocês aí em Canoas, aqui de Candelária, no meu gabinete pastoral. E isso volta alguns anos atrás, ninguém pensava muito nisso. Então, a nossa igreja luterana, ela tem esse poder e esse fazer de se adequar, mas sempre sem mudar o seu conteúdo, sem mudar o seu verdadeiro conteúdo, que é a palavra de Deus, como você disse, o claro evangelho que nós temos do perdão dos pecados e da salvação pelo nome de Jesus. E a gente pega exatamente, né, os tempos bíblicos. O apóstolo Paulo, quando pregou, ele também trazia elementos do povo, da cultura do povo, e fazia toda um discurso para apontar para Cristo. E a gente pega Lutero também, exatamente como foi o seu exemplo, trazendo a Bíblia para o alemão, falando ao povo simples da sua cidade. E esse é o nosso desafio de ser igreja hoje.
Não é o nosso desafio como igreja trabalhar os sentimentos das pessoas, ser um coaching espiritual, falar para as pessoas que vai dar tudo certo, o que mais importa é elas serem felizes. Não. O objetivo da igreja é trazer a verdade de que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas. Quem crer nele será salvo, mas quem não crer será condenado. E, claro, abrir o leque da palavra e falar para as pessoas dos dias de hoje, das suas ansiedades, das suas crises, dos seus medos, das suas culpas. E para isso, cada congregação, cada pastor precisa fazer a sua leitura da sua realidade e ver que a gente tem uma poderosa ferramenta nas nossas mãos, que é, claro, a palavra de Deus, que se adequa também, não no conteúdo, mas no formato que ela pode ser apresentada, seja de forma digital, nas redes sociais, numa visita, numa mensagem impressa, num cartão, num áudio. Então, nós como igreja, não só pastores, lideranças, todos os membros das congregações, têm essa palavra viva nas suas mãos para trabalhar com as pessoas. E aí vem o tópico da nossa conversa de hoje, né? Nosso objetivo como igreja não é trabalhar os sentimentos das pessoas, mas é entregar a palavra de Deus e deixar o Espírito Santo de Deus agir, que por consequência podem sim mexer com os sentimentos das pessoas. Eu assisti um vídeo lá de um pastor falando sobre a ressurreição dos mortos, eu me emocionei porque eu lembrei do meu pai que um dia vai ser ressuscitado. Maravilha, é isso aí. Mas o sentimento é uma consequência da pregação da palavra, digamos assim, porque eu sei que os mortos serão ressuscitados. Agora, eu não posso aqui como pastor pegar e fazer um vídeo só para emocionar as pessoas e nada de palavra de Deus, deixar Jesus de fora, falar que a vida é bonita, que as flores florescem, que a primavera, que o outono, que a primavera, o inverno. Falar sobre as coisas bonitas da vida, que vai emocionar muitas pessoas, mas não vou entregar a mensagem. Esse é o nosso papel como igreja, entregar a mensagem e deixar o Espírito Santo agir. E precisamos nos adequar aos tempos que nós vivemos. Pastor Bruno, muito obrigado por compartilhar com a gente essa mensagem, o seu pensamento, também fruto da reflexão do seu artigo. Foi um grande prazer bater esse papo. Eu tenho certeza que para quem nos acompanha também foi uma conversa muito edificante. O Toque de Vida Debate de hoje vai ficando por aqui. Se você quiser mandar uma mensagem para a gente ou para o pastor Bruno, é só nos seguir nas redes sociais, no @ubrapastoral, e a gente vai ter o maior prazer de responder e conversar com você. Um grande abraço, desejo que Deus abençoe você e a sua vida, faça de você uma bênção por onde você andar, e até o próximo Toque de Vida Debate. Tchau!